A respeito da gestão do tempo num projeto, então nós passamos pela etapa de planejamento, onde a gente fez o planejamento de como a gente vai controlar o tempo do nosso projeto. Nós desmembramos o nosso projeto em uma sequência de atividades. Depois nós sequenciamos essas atividades, estabelecendo as prioridades, as que vêm antes, as que vêm depois. Nós atribuímos recursos para essas atividades, recursos humanos, físicos, etc. Fizemos a estimativa do tempo de cada uma dessas atividades e montamos um cronograma do nosso projeto, o cronograma onde mostra as datas de execução de cada uma das atividades, o início e o final do nosso projeto, os marcos do projeto e assim por diante. Então, quando nós encerramos essa etapa aqui, a gente pode considerar que o planejamento do tempo do nosso projeto foi executado e agora o projeto ele vai começar. As atividades vão começar a ser executadas e o nosso projeto vai começar a tomar corpo. Essa etapa aqui, ela dura praticamente o tempo do projeto inteiro, ou seja, só quando o projeto se encerrar é que essa etapa aqui ela vai se encerrar. Então a gestão do tempo ela ocorre em praticamente toda a extensão do projeto. Existem algumas questões a respeito do controle do projeto que são extremamente importantes. Vamos supor que a gente deseja construir uma casa. Então a primeira coisa que você faz é um projeto da casa, onde você vai fazer o desenho da casa, especificando certinho como é que essa casa vai ser, etc e tal. Porém, só o fato de fazer um projeto da casa não quer dizer que a casa ela vai ser construída exatamente dessa maneira. Para que a casa ela saia exatamente da maneira que ela está projetada, durante toda a obra, a construção ela tem que ser acompanhada e tem que ser comparada em relação ao projeto da casa. Se não houver esse acompanhamento, é bem possível que a construção da casa ela termine de uma maneira completamente diferente do que havia sido previsto. A mesma coisa acontece com o cronograma do projeto. Ou seja, nós estabelecemos um cronograma onde nós colocamos as atividades no tempo e tudo mais, porém só o controle dia a dia ou de períodos em períodos a respeito da execução das atividades é que vai proporcionar uma possibilidade maior de que o projeto seja executado exatamente da forma com que ele foi planejado. Então, para fazer esse controle, existem várias ferramentas que nós podemos utilizar. Uma delas é a gente estabelecer uma linha de base. O que a linha de base faz? Você vai praticamente tirar uma fotografia do cronograma e essa fotografia ela vai servir de referência. Então, ao longo de todo o projeto, é possível ir comparando o andamento do projeto em relação a essa fotografia para ver o que está acontecendo. Por exemplo, nós temos uma linha de base onde a gente tem aqui uma série de eventos, onde cada evento pode ser a execução de uma tarefa. Então, se ao longo do tempo essa tarefa ela durou mais do que foi o necessário, então a gente tem um desvio aqui onde é negativo, ou seja, a gente está desviando o nosso projeto para frente. Então todo o nosso projeto está comprometido em relação à nossa linha de base. Da mesma maneira, se a gente conseguir adiantar a execução de uma tarefa, a conclusão, todo o nosso projeto ele ganha tempo. Então é um desvio, mas é um desvio positivo. A gente está ganhando tempo em relação ao planejamento. Então a linha de base ela serve como uma referência, porque o ideal é que
dia a dia do nosso projeto, a gente vai ajustando o cronograma conforme a situação está ocorrendo. Ou seja, se a gente tem uma atividade que ela estava prevista para levar 10 dias, quando chegou o 11º dia e essa atividade não foi completada, então a gente acrescentou um dia nessa atividade. Consequentemente, a gente, comparando com a nossa linha de base, a gente vê tudo que vai ficar de diferente daqui para frente. Ah, passou mais um dia e essa atividade não terminou, então ela acrescentou 2 dias e assim por diante. Da mesma maneira, a gente tem uma atividade aqui que ela estava previsto para, sei lá, 20 dias. Aí no 17º dia, essa atividade ela foi cumprida e foi encerrada. Então a gente encerra a atividade e o restante aqui é eliminado e a gente puxa as demais atividades 3 dias, porque a gente ganhou 3 dias. Então assim a gente tem um desvio positivo na nossa linha de base. Uma outra ferramenta interessante a se utilizar é o acompanhamento das atividades em relação às que têm que estar em execução e as que estão atrasadas, que já deveriam ter iniciadas ou não. Então, por exemplo, a gente tem 2 atividades aqui. Se a gente está nessa data, a gente precisa identificar que essa atividade ela tem que estar em execução. Então fica prático para o gestor do projeto acompanhar com os participantes dessa atividade aqui se a atividade está em execução ou não. O ideal até é que sejam feitas medições. Essas medições às vezes são possíveis, às vezes não, tudo depende do tipo da atividade, mas medir ao longo do desenvolvimento dela que andamento que ela está. Por exemplo, já foi feito 10%, já foi feito 20%, 30% e assim por diante. Então é uma possibilidade de se tentar acompanhar dia a dia se a tarefa está em andamento, não está em andamento e assim por diante. E se vencer o prazo dessa atividade ela não foi cumprida, é importante que também fique bastante evidente, olha, essa atividade está atrasada, então é importante dedicar mais esforço para tentar cumpri-la, para comprometer menos o projeto. O projeto já está comprometido, o cronograma já está comprometido, mas tentar comprometer o mínimo possível. Então, sob esse ponto de vista, a gente pode observar que o controle do projeto ele é praticamente dia a dia. Dependendo do projeto, esse acompanhamento ele pode ser diferente. Se o projeto é muito extenso, ele pode ser semana a semana, cada quinzena, tudo depende do tipo do projeto, da extensão das atividades. Mas atividades que têm a tendência de durar dias, num valor, sei lá, menor do que 15 dias ou coisa parecida, o ideal é que seja acompanhado dia a dia para ver o seu andamento, se está tudo andando conforme o esperado e assim por diante. Então dessa maneira a gente pode verificar como o controle é importante, ele é extremamente importante para o desenvolvimento do projeto, para que ele ande no tempo necessário, e tempo é o que a gente está estudando desde o início, e tentar utilizar algumas ferramentas para tentar não só garantir que ele seja concluído na data esperada, mas de preferência que a gente consiga ganhar tempo e até reduzir essa data. Agora eu vou mostrar no Gantt Project como é que a gente faz o controle do nosso projeto.